orar para nós. Você pode, Mariana? Tá com o microfone aí? Tô sim, pastor. Tá bom. Orar por nós. Eu vou apresentar o pastor Alcindo, para quem ainda não conhece. O pastor Alcindo é pastor na igreja presbiteriana de Alphaville, casado com a Érica, eles têm a Isabela. O Alcindo, eu esqueci de pegar o livro, vou pegar já. Escreveu um livro há pouco tempo, lançou há pouco tempo, mais um livro. Tem um próximo livro que será lançado em agosto, Alcindo. Julho. Julho. É o próximo livro. Quando ele completa 50 anos, ele vai lançar o 100º, 20º livro dele. Brincadeira. Que livro, quantos livros já, Alcindo? Será o 30º. Eu ainda não tenho esse cacife, não tenho essa facilidade que o Hernandes tem. Mas a gente é abençoado aí com a vida dele. Aceitou nosso convite. O tema dos nossos encontros, eu me inspirei no tema do livro dele, no primeiro capítulo do livro dele, Família nas Mãos de Deus. E hoje ele vai falar sobre um dos capítulos do livro, que é 1 Coríntios 13, amar conforme 1 Coríntios 13. Queria dar as boas-vindas a todos. Nós vamos orar, a Mariana vai orar, e logo em seguida eu já passo a palavra para o pastor Alcindo. Lembrando, se você quiser fazer alguma pergunta relativa à palavra, você pode anotar e a gente faz depois no final para o pastor Alcindo, tá bom? E a gente vai conversando aí sobre o tema tratado. Então vamos orar, quem puder, por gentileza, feche o microfone. Fiquei sem. Senhor Deus, nesse momento queremos pedir para que o Senhor esteja conduzindo todo esse momento que teremos, Pai, da Tua Palavra. Senhor, use o Pai Teu servo para que a Tua Palavra venha de acordo aquilo com que o Senhor já tem para nós, ó Deus. Obrigada por todos que estão aqui, os casais, as famílias. Continue abençoando e que a nossa igreja seja fortalecida cada vez mais por esse ministério, Pai. Em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. 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 Ok, então. Obrigado, pastor Vlad, pastor Newton, toda a liderança aí da igreja por esse convite. É uma honra mesmo estar com vocês. A igreja presbiteriana em Limeira é bem acolhedora, então não tinha como recusar aí o convite, né? Eu quero convidá-los para vocês abrirem no texto bem conhecido de todos nós, né, que é 1 Coríntios 13, todos nós conhecemos de cor e salteado. Eu aprecio demais o Legião Urbana, né, o Renato Russo, um grande poeta, né, não entramos no mérito da questão da vida particular dele, nós aqui só enaltecemos a arte dele como cantor. E ele compôs, né, a 1 Coríntios 13, ficou uma música absolutamente linda, né, para a gente apreciar. O texto diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz de maneira inconveniente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal.
não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Minha gente querida, nós sabemos, é evidente, que o amor de Deus é a única coisa que importa nessa jornada. Não importa o que Deus tenha dado e não importa o que tenhamos feito para Deus, sem amor, tudo significa absolutamente nada. Nada vezes nada. E é impressionante que somos tão egoístas quando nós falamos de amor, porque nós tratamos tudo com o propósito de sermos beneficiados em algum processo, de dedicar amor para com uma pessoa ou talvez a uma causa. Só que com Deus, minha gente querida, é bem diferente. Ele simplesmente ama, e isso com a sua graça. Ele ama porque resolveu amar e porque o amor está na sua essência. Nós amamos porque há um toque em nós para que nós sejamos impulsionados a viver essa realidade da prática do amor. Mas Deus, ele não pode ser sem amar. Em nós, o amor é um empréstimo. Em Deus é essência. O amor é uma parte essencial do ser divino. Deus é amor. E ele não pode ser o que é se ele não for amor. E ponto final. É isso que a Bíblia afirma para nós. Agora, claro que como pais, como maridos, como esposas, nós temos dificuldades de amar da maneira certa, com as linguagens de amor divino. Então, nós precisamos dessa injeção do amor divino, porque, do contrário, seria impossível nós amarmos as nossas esposas, amarmos os nossos maridos, amarmos os nossos filhos, amarmos os nossos pais. Porque nós temos que, todos os dias, apesar do empréstimo divino chamado amor, mas todos os dias nós temos que vencer o nosso ego, que se inflama quase sempre quando somos impulsionados a sair de nós mesmos em prol dos outros. E Paulo, aqui nesse capítulo 13, que eu já disse que é belíssimo, é extraordinário, é um cântico do amor, é um cântico sobre a poesia do amor divino, esse amor que eu vou falar o termo aqui em grego, porque todo mundo sabe, é o amor ágape mesmo, que é descrito aqui em 1 Coríntios, o amor de Deus, e o texto, dando uma repetida, ele é muito profundo, ele traz as afirmações no presente do indicativo, ou seja, o tempo e o modo que indicam uma ação certa, é uma ação que é verdadeira e que acontece. Então, o amor é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí Paulo dá meio que uma conclusão: o amor jamais acaba, porque ele não está falando desse
empréstimo que está em nós, esse amor emprestado pela Trindade em nós. Ele está falando do amor ágape, do amor que procede de Deus, do amor que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse amor, ele é emprestado a nós, pecadores, para que tenhamos mais sensibilidade no trato com a nossa família, no trato com a igreja, no trato com o nosso próximo, para que saibamos viver de maneira relacional, mais real e mais verdadeira. Então, quando nós respiramos esse empréstimo divino, aí sim nós somos mais pacientes, nós conseguimos tratar a nossa esposa com mais consideração, nós somos mais benignos, tratamos as pessoas ao nosso redor, a nossa esposa, esposo, filhos, pais, de maneira bondosa, nós somos menos soberbos, menos inconvenientes, menos egoístas e mais justos. E aprendemos com esse empréstimo do amor ágape divino dentro de nós a suportar tudo em graça. Agora, percebam, a partir do versículo 4, as ideias de Paulo falando desse amor divino que Deus empresta a nós, pecadores. E eu enfatizo aqui essa ideia, gente, porque às vezes nós, protestantes, somos tão metidos, tão prepotentes, nos achamos os tais porque carregamos o livro sagrado e temos uma boa teologia, uma teologia reformada. Nós não temos nada, tudo é de Deus, tudo é empréstimo divino. A clareza para que compreendamos é graça. O amor para que amemos é empréstimo e é fruto da graça divina. Então, um primeiro ponto que Paulo trabalha no versículo 4, na parte A, é: o amor é paciente. Ou seja, os cristãos, provavelmente, aqui de Corinto, tinham pouca paciência quando se reuniam com os outros. Aliás, a gente vê isso na hora da ceia, a confusão e o interesse de algumas pessoas para benefício próprio. Daí a crise em não amar. O amor, ele trata todos com a paciência profunda. Eu quero citar o vosso pastor, que o Senhor recolheu para a eternidade, pastor Jonas. Em todos os momentos que eu estive aí com o pastor Vlad, pastor Newton, pastor Jonas, eu fico reparando as coisas e via o jeitão paciente, sereno. Talvez ele fosse bravo nos bastidores, eu não sei, eu não o conheci nos bastidores, mas pelo menos no tato ali, no lidar com a gente, demonstrava uma paciência, uma serenidade, e é isso que nós precisamos. Com os filhos, nós precisamos dessa linguagem da paciência em amor, com esse empréstimo divino. Precisamos tratá-los com paciência, reconhecendo as dificuldades deles no quesito trato e compreensão diante daquilo que ensinamos para eles. Eu não estou dizendo que nós seremos leves ou irresponsáveis na educação de jeito algum, mas sabemos que quando fomos crianças e adolescentes, tivemos as dificuldades para compreender algumas facetas da vida. E muitos pais da gente tiveram paciência conosco. Algumas vezes, minha esposa disse que eu preciso exercitar um pouco a minha paciência com a nossa filha, e ela disse, você precisa ser um pouquinho mais brando, menos enérgico, e ela até lembra, às vezes, para mim, a Isabela só tem 12 anos, acabou de fazer 12 anos. Eu sei que não é algo fácil, principalmente para nós homens, né, que temos a fala mais incisiva, não é muito fácil para a gente praticar esse amor paciente, mas nós precisamos ser pacientes e enxergar a vida do lado do outro. Às vezes somos um pouco brutos com as nossas esposas e nos esquecemos da necessidade de sensibilidade e de ter esse trato do amor
paciente, né, para com ela e também para com o esposo. Tem mulher que berra, que grita. Eu tenho certeza que não é o caso de nenhuma mulher da IP Limeira, são todas dóceis, amáveis, falam de maneira serena. Mas eu só estou dando a dica, né? Alguém... Mas o fato é, gente, que devemos ter a mesma paciência que Deus Pai tem conosco, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade nos aceita apesar dos erros e falhas que cometemos. E a Trindade, ela nos ama e é totalmente paciente apesar de mim, apesar de vocês, apesar de nós. Paulo diz na primeira parte, e a gente precisa pedir graça ao Espírito Santo, aplicando o fruto do Espírito no quesito paciência, para que nós exercitemos isso com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os nossos pais. É horrível quando nós não vemos esse exercício, essa prática no nosso meio. As pessoas se ferem, as pessoas se machucam, as pessoas ficam ressentidas por causa de um trato mais ríspido, seco e sem esse jeito do amor sendo paciente. Percebam que Paulo, ele começa o capítulo 13 de 1 Coríntios dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse esse monte de coisas aqui, que ele fala, se eu não tivesse amor, nada seria. E aí ele então parte. O que é esse amor, esse empréstimo divino? Ele é paciente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ainda no versículo 4, Paulo diz, o amor é benigno. Então, o amor é benigno, tratando todos com bondade. Ele tem a ver com a bondade exercida para com todas as pessoas, sem exceção. Olhamos para os filhos e os tratamos com bondade e zelo. Olhamos para a esposa e tratamos com essa bondade ao quadrado. Bondade nas atitudes para com ela. Bondade no cuidado para com ela. Bondade no jeito de falar para com ela. Bondade no modo como tratamos todas as situações que envolvem o relacionamento com ela e com ele. Quando eu falo esposa, é porque eu estou falando aqui no tratamento com a minha própria esposa, mas é vice-versa, né? De um lado e do outro. É tanto o esposo como a esposa. Então, percebam a sequência. O amor é paciente, o amor também é benigno. Nós somos convidados para praticarmos a bondade com todos ao nosso redor, os filhos, os pais, a esposa, o esposo, os irmãos na igreja, os vizinhos da porta do lado. Temos que ser benignos, temos que tratar todos com essa bondade divina que é emprestada também a nós. Mas ainda Paulo continua e, em terceiro lugar, ele traz mais um ponto sobre a significância desse amor que é emprestado para nós, mesmo pecadores. O amor, ele não arde em ciúmes de jeito algum. Ai, gente, ciúmes é uma desgraça. E a vida egocêntrica não é uma dependência química, mas um vício que nos leva a usar qualquer meio para obter o que queremos. E quando nós somos envolvidos por essa doença, que é o egoísmo, nós nos tornamos pessoas ciumentas. Então, todas as possibilidades de relacionamento na nossa existência passam por esse negócio do ego e geralmente acaba culminando em ciúmes. Imagina, eu sou sincero, eu não tenho ciúmes da minha esposa,
Porque o que é do homem, o bicho não come, não é o ditado aí? Se Deus quem deu a minha esposa, por que eu vou ter medo de qualquer possibilidade com ela? Eu não tenho que ter. Agora, o grande problema é que, diante de cada transação e possibilidade de relacionamento, nossa tendência é sempre perguntar: o que ganhamos com isso? Então, agimos em função do benefício próprio, e geralmente isso resultará em ciúmes. E esse estilo de vida tem a ver com manipulação e não com amor verdadeiro. Por isso, gente, que a gente tem um monte de mulher que é possessiva. O marido, ele não pode dar um beijo em outra mulher que ela fica louca. E o marido, idem. Nenhum homem pode chegar perto dela porque ele fica maluco, fica avassalador nos ciúmes. Não, negativo. O amor não arde em ciúmes de jeito algum. Tem um livreto chamado Ego Transformado, de Tim Keller, eu recomendo você ler em meia hora. E o Tim Keller, ele diz nesse livro, o ego é incrivelmente atarefado, ou seja, ele faz de tudo para ser notado. E nesse livro, Keller, ele diz que o ego humano tem 4 características. Primeiro, ele é vazio, porque ele busca incessantemente por valor e nunca se satisfaz. Segundo, ele é dolorido, ele vive chamando atenção para si, se machuca com facilidade. Por isso que vocês veem, nós vemos, quer dizer, aqui em Alphaville, aí em Limeira não, só estou falando para dar dica, tal, caso alguém escape um pouquinho, mas mais aqui. A gente percebe que uma galera fica cheia de mimimi, cheia de ciúmes. E o que é isso, gente? Ego dolorido. Esse ego que é soberbo demais. Então, ele é vazio, ele é dolorido e ele é atarefado, ele vive se comparando com os outros em busca do prazer de ser, fazer ou ter mais que os outros. Por isso que você vê um monte de gente ciumenta com esse problema do ego atarefado. Ele se incomoda com o que o outro tem, ele se incomoda com a atitude da esposa do outro que ele não consegue ver na dele, e aí esse ego atarefado, ele só aumenta e ele só traz danos para o próprio coração. Então, ele é vazio, ele é dolorido e ele é atarefado. E ele é frágil. Quando alguém está orgulhoso, ele corre o risco de estourar e murchar e ficar com um complexo de inferioridade. Ninguém me ama, ninguém me quer. No fundo, ele está morrendo de ciúmes, porque ele quer aparecer de alguma maneira. Mas ele demonstra a sua fragilidade e ele está a ponto de estourar mesmo e ser consumido por esse grau de inferioridade. A única maneira de vencermos o ego, gente, é com a humildade, porque o amor não arde em ciúmes de jeito algum, porque nós começamos a trabalhar com o fruto do Espírito, que tem a ver com humildade, tem a ver com a simplicidade, tem a ver com a mansidão dentro de nós, e humildade não é pensar mais ou menos de si mesmo, mas sim pensar menos em si mesmo. Claro, havia inveja aqui, a gente percebe na igreja de Corinto, muitos eram soberbos nas ações, deixando de lado a humildade. Por isso, Paulo diz que o amor divino, ele remove todos esses processos da ação pecaminosa dos seres humanos no quesito ego, no quesito orgulho, soberba, arrogância e prepotência. O amor, ele faz com que vençamos o ego e amemos a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, sem sermos dominadores por qualquer sentimento de inveja, de ciúmes, de querer ter para nós. Não. Olhem só, quem é que disse que os nossos filhos, às vezes, eles
não podem nos corrigir, darem dicas para o nosso coração. Não tem problema. Eles podem ser voz de Deus em alguns detalhes da nossa vida. Precisamos tomar muito cuidado com os ciúmes, minha gente querida. Alguns casamentos estão em crise no meio da igreja protestante por causa dos ciúmes na relação familiar. E o amor faz com que amemos o nosso cônjuge com graça, com serenidade, com afeto e sem nenhuma margem para os ciúmes. Nós precisamos confiar no caráter de Deus, que Ele cuida da nossa esposa, cuida do nosso esposo, cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos pais. O amor, ele não arde em ciúmes de jeito algum. Quando a gente está imbuído pelos ciúmes e pela inveja, podemos ter a certeza, algo está errado na nossa relação com Deus e dentro de nós mesmos. Mas Paulo continua. Paulo mostra para nós que o amor não se ufana, ele não se ensoberbece. Tem um autor chamado Bernard Meltzer, ele diz assim: a humildade é uma das coisas mais estranhas. No exato momento em que acreditamos tê-la obtido, a perdemos. A humildade, ela é indispensável quando o nosso propósito é fazer do amor algo marcante e profundo na nossa vida. A humildade é uma característica essencial e satisfatória do amor. Vejam aqui que Paulo mostra que o amor não tem nada a ver com a futilidade na vida. Ele tem a ver com aquilo que é essencial, com a humildade. O amor ele não tem nada a ver com o orgulho que visa o desejo de aclamação. Quando a humildade faz parte do amor como um estilo de vida, o nosso desejo é realizar o mais plenamente possível em prol dos outros, não em prol de nós mesmos, porque o amor não se comporta de maneira inconveniente. É o que Paulo diz aqui no texto. Ele não quer se aparecer. O amor, minha gente querida, ele não é orgulhoso. O amor, ele é simples. Ele é singelo. E no tratamento com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o nosso esposo, nós não podemos deixar o orgulho tomar conta. Nós não podemos nos ufanar e não podemos encher o nosso ser de soberba. Ele pode nos impedir de tratar a esposa com serenidade, de novo a ideia de serenidade. Ele pode nos impedir de agir com humildade em vários processos da educação dos nossos filhos. Os filhos se tornam muito do que nós somos nas palavras e nas atitudes. Pode ser que alguns comportamentos soberbos e cheios de arrogância reflitam na vida dos nossos filhos. E eles olham tudo o que fazemos muito mais do que falamos. Agora vejam, Paulo, ele continua a ideia sobre o amor e, em quinto lugar, ele mostra que o amor não procura os seus interesses e ele não se exaspera. Bom, como a gente já mencionou, geralmente nós buscamos o que desejamos para nós mesmos. Nós somos esse negócio doido. Porque há uma luta. Ontem e hoje eu estou preparando um texto para falar domingo à noite. A gente está na série da família, a gente está tratando aí dessa questão da pandemia e a gente morando junto, mas separado.
E eu estava estudando essa questão, né, quando Paulo fala em Gálatas 5, que o espírito milita contra a carne. E essa ideia, né, no original, qual é a luta? Que carne é essa? Essa carne, gente, é a nossa natureza pecaminosa, essa maldade. E é interessante que Jesus diz que não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai. Porque eu e você somos filhos de Adão e a nossa natureza é inclinada para o pecado. Então, nós pensamos em nós e o que sai de nós? Sai a soberba, sai o orgulho, sai toda a maldade, sai a lascívia, sai a prostituição, sai tudo desse coração. E Paulo mostra aqui que o amor divino emprestado a nós é o único que pode curar essa tendência adâmica de desejar o que é para nós mesmos. Por isso que os casais se conflitam, gente. Por causa desse negócio chamado ego. Eu quero para mim. O marido quer para ele, a esposa quer para ela, os filhos querem para eles, os pais querem para eles. E aí tem conflito. Agora, o amor verdadeiro que é emprestado a nós, esse amor ágape, ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera. E esse amor nos ajuda a sair de nós mesmos e nos entregarmos mais para o outro, para a esposa, para o esposo. E quando nós nos dispomos para o cuidado com entrega para a esposa, para os filhos, não somente imitamos o Deus de amor, como geramos um caráter doador e altruísta na vida daqueles que estão ao nosso redor. Os nossos filhos, eles já começam a aprender o que farão também com os seus filhos. Eles doarão o coração para os filhos, vendo o que fazemos com eles, as nossas atitudes. E Paulo chama a atenção aqui para o amor que se doa, que se preocupa e que investe no outro. A ideia que ele trabalha lá em Romanos 14, quando ele diz que nós, os fortes, devemos cuidar dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Então, pais cuidam das esposas, pais cuidam dos seus filhos, esposas cuidam dos seus filhos e dos seus esposos, e no meio das suas fraquezas, isso gera um desprendimento precioso na família. Que texto maravilhoso, gente! O amor, ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera, não se ressente do mal. Que extraordinário! Agora, eu imagino vocês aí ouvindo e vocês devem estar como eu. Oh, Deus, que negócio complicado para viver, hein? Esse troço é difícil mesmo. Eu creio que só com a graça mesmo, que também é emprestada a nós para amarmos desse jeito que Paulo ensina em 1 Coríntios 13. Agora, vamos complicar um pouco mais. No versículo de número 7, Paulo, ele fala na sequência dos processos do amor, o que acontece com o amor. Em primeiro lugar, o amor tudo sofre. Tem um livro chamado A Prática da Presença das Pessoas, publicado pela editora Palavra, do Mike Mason. E o Mike fala sobre o amor ao próximo, sobre como nós nos relacionarmos com as pessoas, e a tese no livro é que o relacionamento com as pessoas deve se dar numa dinâmica semelhante à do relacionamento com Deus. Então, se devo falar e ouvir a Deus, também eu devo falar e ouvir as pessoas. Se eu devo separar na minha agenda um período para estar com Deus, também devo separar um período na minha agenda para eu estar com as pessoas. Se amar a Deus é o primeiro mandamento, amar ao próximo é o segundo. E de acordo com Jesus, o primeiro e o segundo são semelhantes. Além disso, o apóstolo João, na primeira epístola, ele diz que o amor de Deus é demonstrado pelo amor ao próximo.
Então, a gente deve ser assim com o nosso cônjuge. Devemos amá-lo mesmo que soframos. Esse amor deve ser até os mais profundos limites da nossa existência. Esse amor é um amor que sofre em favor deles. Amor de verdade, gente, faz a gente sofrer em prol da nossa esposa, em prol do nosso esposo. E aqui é evidente que a gente está falando do amor ágape, o amor divino, como já enfatizamos, que é emprestado a nós. Eu não estou falando de amor-sentimento, gente. Um dia entrou na minha sala um infeliz e disse assim: pastor, é o seguinte, meu casamento está acabando e eu vim aqui só para informá-lo. Ele sentado lá na minha sala, eu pergunto para ele: por que, filho, seu casamento está acabando? Ele disse: pastor, porque acabou o meu amor, eu não amo mais. Eu olhei bem sério para ele e perguntei: o amor acabou, seu? É verdade? E ele todo cheio de si, né, todo metido. Pastor, você sabe, né, você entende melhor que eu. Eu falei: não, cara, eu não entendo. Eu não entendo. Porque o amor não acaba. Amor é mandamento, xará. O amor não é sentimento. A Bíblia diz que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se deu por ela. Então o amor não acaba. Então sabe o que você vai fazer? Você vai voltar para sua casa e você vai continuar com a sua esposa e vai dizer para ela que a ama. Porque amor não é sentimento, amor é mandamento. E foi Cristo que disse isso para você. A não ser que você não seja cristão. A não ser que você não tenha sido aceito por Cristo. Aí beleza, você pode ir embora porque você não tem nada a ver com Deus. Mas se você tem a ver com Deus, você volta para sua casa e ama a sua esposa, porque o amor tudo sofre. O amor, ele não acaba, porque o amor é amor, mandamento. Então, Paulo diz que o amor tudo sofre, e em segundo lugar ele diz que o amor tudo crê. Interessante aí nesse versículo de número 7, o verbo crer na linguagem original, ele significa acreditar mesmo. E ele tem a ver com a confiança. Então, o amor é sustentado por uma confiança elementar no ser humano, na vida e em Deus. Só quando eu acredito em uma pessoa é que sou capaz de amá-la. Então, eu compareço ao altar junto com a minha esposa há 21 anos atrás, e o pastor, meu cunhado que fez os votos, ele diz: você promete amá-la e sustentá-la e ser-lhe fiel, seja na alegria ou na tristeza, na fartura ou na necessidade, na saúde ou na doença, na idade jovem ou na idade tenra? E eu disse sim, porque eu acreditei, eu confiei nisso. Eu confiei nessa verdade. Então, nós precisamos crer em Deus e na experiência de amor para com a nossa esposa e para com a nossa família, os nossos filhos. Creiamos em Deus e nesse amor que vem dele como empréstimo para amarmos incondicionalmente. Por isso é muito precioso, e eu fiz bodas de pérola aqui de um casal, e foi no público que eu tive a aventura de perguntar para ele. Eu perguntei: meu irmão, qual é o segredo? Qual é o segredo de tantos anos juntos? E aí ele levantou a mão, pôs assim, em cima da cabeça da esposa e disse assim: pastor, o segredo é ela. O segredo é ela. Ela me ama, ela me suporta, ela me aceita do jeito que eu sou durante todos esses anos. O segredo da sobrevivência de tantos anos é ela. O amor tudo crê. E Paulo continua nesse versículo 7. E em terceiro lugar, ele diz que o amor tudo espera. E a ideia do verbo esperar, numa linguagem próxima do original,
significa romper as barreiras a fundo, significa o desejo de desabrochar em busca do verdadeiro amor, o amor ágape. E é essa ideia de esperar na graça do amor divino que realiza milagre nas pessoas às quais amamos e nos dedicamos. Saibam que o amor é sustentado por uma confiança elementar no ser. A verdade é que o amor tudo espera, o amor funciona mesmo. Esse amor divino, esse amor mandamento, é o motivador mais poderoso e tem uma profundidade, um significado bem maior do que a maioria das pessoas pensa. O amor sempre faz o que é melhor para os outros e tem o poder de nos fortalecer para enfrentarmos grandes problemas e grandes crises na nossa vida de relacionamento conjugal, do relacionamento com os filhos, com os pais. Nós nascemos pela graça de Deus e o amor é impresso em nós como empréstimo divino para que esperemos tudo. E o nosso coração precisa desse amor, assim como os pulmões precisam de oxigênio. O amor muda a nossa motivação de vida. Os relacionamentos se tornam mais significativos com esse amor que tudo espera. Nenhum casamento será bem-sucedido se não tiver um amor que tudo espera. E nenhum tratamento com os filhos, sem trabalhar com esse amor que tudo espera, fará sentido, terá efeitos. Então percebam o versículo de número 7, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor, em último lugar aqui, tudo suporta. Interessante também a gente pegar a ideia do verbo suportar na linguagem original. Aqui, Paulo trabalha essa ideia tendo como significado para o verbo suportar a palavra telhado, teto. Então, Paulo quer dizer mais ou menos assim, o amor é como esse telhado divino que nos protege. O telhado não permite que a umidade, nem a chuva, nem o sol com o seu calor, nem os ventos fortes, nem as tempestades estraguem a casa. Assim é o amor. Ele suporta tudo, ele guarda e ele nos protege de todas as dificuldades na família, porque é um empréstimo divino para a gente aguentar o tranco. Somos convidados para amarmos as nossas esposas, os esposos e os filhos, os pais, com esse telhado de amor divino e da graça divina em nós. O amor é como uma casa na qual nós podemos morar, onde podemos nos sentir protegidos, seguros e amparados. Por isso a ideia lá de Salomão no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, se ele não colocar esse telhado divino nessa casa, em vão trabalham os que edificam. E aí, uma última ideia que Paulo trabalha aqui nesse capítulo 13, nessa dinâmica do amor, é que o amor jamais acaba. Jamais ele chega ao fim. Essa é a palavra de Paulo. Por quê? Porque é um amor ágape, emprestado para seres humanos caídos, mas que podem refletir esse amor por graça. Então é o amor divino emprestado que é eterno, em contraste com o nosso amor terreno que tem limites e rompe fácil. O amor de Deus derramado em nosso ser produz mudanças profundas, porque temos que abrir mão do nosso ego para nos doar aos outros, para nos doar para nossa esposa, para o nosso esposo, filhos e pais. E quando falamos de amor, ele sofre, ele espera, ele acredita, ele suporta absolutamente tudo. Porque esse amor vem do perfeito, vem do eterno Deus, que não poupou o seu próprio filho para nos amar e morrer por nós numa cruz, e ao terceiro dia ele ressuscita por amor, por causa desse amor e dessa graça que nunca acabam. O amor divino nunca acaba.
porque ele foi derramado em nosso coração através de Cristo. É um amor eterno, por isso que as Escrituras dizem, com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade eu te atraí. O amor divino jamais acaba. Por isso que casais protestantes, casais cristãos, precisam perdurar, porque nós não trabalhamos com amor sentimento, gente. Nós trabalhamos com o amor ágape, com o amor mandamento. O amor que é brotado em nós, é emprestado a nós, para que nós nos doemos, para que nós sirvamos a nossa esposa, sirvamos o nosso esposo, sirvamos os nossos filhos, sirvamos os nossos pais. Quando você pensar em sua vida, você descobrirá os momentos em que realmente viveu, foram aqueles que você foi movido pelo amor ágape, o amor divino. Eu quero repetir essas palavras de novo a partir do versículo 4 até o versículo 8, parte A. O amor é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz de maneira inconveniente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. E aí o versículo 7, tão forte, tão marcante, mas tão difícil para a gente viver. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Que a graça bondosa de Cristo, esse que nos amou primeiro e por isso nós o amamos, que essa graça dele caia sobre nós, para que nós pratiquemos esse amor no nosso coração e assim o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja exaltado para sempre. Amém. Bênção, muito obrigado, Alcindo, desafio para nós. Eu quero abrir para os irmãos que têm perguntas a fazer. Eu vou começar, aí você formula a sua, você pode escrever ou apertar aí ou levantar a mão para perguntar também. Alcindo, nos seus estudos aí, me diz uma coisa, será que tudo isso que 1 Coríntios fala acerca do amor, e aí é que a gente tem que... Só é possível exatamente pela última fala, que o amor jamais acaba? Alguns dizem, o amor acabou, né? Como o marido lá te procurou, e de vez em quando a gente ouve isso, né? O amor acabou. Mas eu tenho a impressão que a gente só vai entender 1 Coríntios 13 se a gente entender essa sua última fala. Né? A explicação de que o amor jamais acaba, porque o amor não é nosso. Né? É da fonte eterna, que jorra eternamente. Né? Então, só é possível amar de verdade e amar. Vamos dizer assim, só é possível amar porque a fonte é inesgotável. Me diz aí. O pastor Vlad, a gente tem a ideia que a gente trabalha em teologia da graça especial e da graça comum, ok? Eu diria que através da graça comum, quem não anda com Deus, quem não é eleito, experimenta os raios desse amor, não na sua plenitude. E quem ensina para o mundo, para a sociedade, sobre esse verdadeiro amor que você citou aí, que a gente está trabalhando, que é o amor ágape, o amor divino, os eleitos de Deus é que ensinam qual é a dinâmica desse amor, como se ama de verdade. E a igreja é portadora, não por causa dela, mas por causa da graça desse amor divino. Então, sem sombra de dúvidas,
o amor verdadeiro, o amor de Cristo, esse que é emprestado, só quem é tocado por ele é que ama. E os não eleitos, eles experimentam reflexos por meio da graça comum desse amor. Ok? Muito obrigado. Alguém, algum irmão, alguma irmã, fazer uma pergunta? Tem mais um reverendo aí conosco, o pastor Valtecir, ó. Boa noite, meu jovem. Voltou, Valtecir? Voltou. Valtecir já esteve conosco na semana passada, chegou hoje aqui, mas chegou um pouco atrasado, porque hoje foi aniversário das filhas gêmeas dele. Mas está aqui conosco. Seja bem-vindo, Valtecir. Obrigado pela presença, viu? O pastor Otávio, pastor Newton. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Um comentário, uma colocação? Fica à vontade, gente. Eu passo para o pastor Vlad, pastor Newton, pastor Presida aí, o pastor Valtecir, eles respondem. Dona Iris, pode perguntar, pode falar. Boa noite a todos. Eu tenho sim. Nós estamos falando em casamento, nós estamos falando em amor, né? E eu tenho uma dúvida que eu estava refletindo essa semana, e eu queria saber se o que eu estou pensando é correto, porque eu não sei onde que eu ouvi isso, se foi em algum estudo. Eu tenho receio, às vezes, de orientar, de falar o que eu vou expor aqui, e estar ensinando errado. Quando a gente fala em amor, em Efésios 5:33, diz o seguinte: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu não sei se eu vi em algum lugar que a mulher não precisa amar o homem. O homem é que tem que amar a mulher como Deus amou a igreja. Porque se ele tem esse amor ágape por ela, ele vai cuidar, ele vai tratar. E a mulher, ela é fácil de vir a amar alguém que a trate bem, alguém que a respeite, alguém que cuide dela. Então, eu penso que talvez isso aqui tenha sido colocado num contexto de que antigamente os pais que escolhiam os maridos, né? Os maridos para suas filhas, elas não amavam. Mas que é possível, quando o homem que tem esse amor ágape ama de verdade, e a mulher respeita o marido, por causa do carinho, do cuidado dele, essa mulher vai passar a amar esse homem. Então, como é que fica nos dias atuais? Nós sabemos que hoje a mulher escolhe, a mulher também se apaixona. Então, nós não podemos falar que a mulher não precisa amar, ela tem só que respeitar. Uma ótima pergunta, viu, dona Iris? Eu estou com uma... Bom, a questão aqui no texto é que Paulo está ele está trabalhando a ênfase nesse versículo do tratamento de respeito, mas aqui não exclui a ideia de amor, porque é impossível a mulher viver respeitando o seu marido sem amor. A mulher, ela nunca será submissa ao seu esposo se ela não tiver amor. Agora, a tese básica, minha querida irmã, de Efésios 5, está no versículo 21. A gente só ama a esposa e se dá por ela, e a esposa só é submissa, e ela... Porque amor é respeito, e respeito é amor, ok? Então, ambos só conseguem amar e se respeitar e se doarem um para o outro se praticarem a sujeição na presença de Cristo, no temor a Cristo. E o versículo 21 está lá, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se nós não formos tocados por esse amor de Cristo, a gente como homem não consegue amar sacrificialmente, porque a ideia aí é de sacrifício mesmo,
o homem, nós homens não temos que entender as mulheres. Mulher não é para ser entendida, a mulher é para ser amada. E a mulher também não consegue respeitar e ser submissa e cuidar do seu marido com esse amor gracioso se ela não tiver o amor de Cristo dentro dela, se ela não tiver esse temor, essa sujeição no temor a Cristo. Então, eu creio que esse versículo de número 33, Paulo só está dando ênfase mesmo à questão de respeito e amor, amor e respeito. Se você respeita, você ama. E se você ama, você respeita. Então, é bem simples. E eu digo para a senhora, não dá para a mulher casar só por respeito. Se a mulher casar só por respeito, sem amor, ela será infeliz. E também fará o seu esposo infeliz. É que nessa pregação, nesse estudo, o que foi falado é que a mulher, ela se deixa levar muito pela maneira como ela é tratada, pelo que ela ouve, e que se ela casar sem amar, que ela pode vir a amar ao marido. É mais fácil ela amar o marido do que o marido amar a ela, se for o inverso. E eu achei, né? Fiquei, nossa, mas será que é isso? Aí eu pensei que fosse para um contexto do tempo que as mulheres não escolhiam seus maridos. E que ela, respeitando, ela poderia vir a amar. Se o homem tivesse o amor ágape por ela, ele iria tratar bem e ela poderia vir a amar. Mas fiquei na dúvida. É que no contexto da época a gente até elabora, mas, por exemplo, quando a gente analisa o encontro lá de Isaac com Rebeca, chama atenção o texto que diz lá, Isaac amou a Rebeca e foi consolado quando ele entra na tenda da sua mãe e tem lá a casa de fato, através da relação sexual, ele até consolado, além dele amar, ele é consolado na morte da sua mãe. Quer dizer, a gente vê aí, minha querida irmã Iris, que quando o negócio é divino, as coisas se encaixam. É claro que a mulher que teme ao Senhor e de repente teve aí a gente entra no casamento com um jugo desigual, e ela ora, intercede, e quando Deus toca no coração do marido, e aí eu creio que ele aprenderá, porque aí ele é tocado pelo amor divino, recebe o empréstimo desse amor divino, e aí ele entrará numa nova fase do tratamento para com a esposa. Respeito, amor, doação, entrega, sacrifício, abnegação e renúncia. Mas eu creio que aí Paulo só está complementando mesmo a ideia do casamento na presença de Deus, mas o amor, ele está aí, o amor mandamento está aí, tanto na mulher como no homem. O amor que vai levar ao respeito, né? Exatamente. Já me tirou a dúvida. Falei, olha que eu vou começar a falar bobagem por aí. Olha o que eu li hoje. Ai, ó. Gente, tá aí, irmã. Transformado. Acabei de ler hoje à tarde. Você lê em meia horinha, acho que são 60 e poucas páginas, sei lá, né? Eu nem sei onde foi parar o meu, acho que eu emprestei para alguém. 48 páginas. Isso aí Acabei de ler hoje à tarde. E muitas vezes o casamento não dá certo porque o ego não foi transformado. Sem dúvida. Maravilhoso. Eu não arrisco, eu arrisco em dizer que 85% das separações, elas são por causa do ego. Esse velho Adão que quer reinar na gente. E quando um cara chega e diz que vai embora de casa, ele está dizendo sim para o ego e não para o amor ágape. E aí a gente vê o caos. Ele virará um Fábio Júnior, ele terá 7, 8 casamentos, mas ele não conseguirá se realizar, porque é o ego que aparece. É verdade. Muito obrigada, viu, pastor? De nada. Deixa eu baixar a mão.
A galera tá pensando. Deixa eu abrir meu microfone aqui. Mais alguém? O negócio aqui agora é igual casamento, hein? Fale agora, o cálice para sempre. O Miranda aí, acho que ele escreveu. Ele levantou a mãozinha ou tirou? Cadê? Deixa eu ver. Vamos ver lá no chat. Não, não tá. Pode fazer, gente. Quem tiver sem microfone, o microfone é mais fácil, mas quem quiser pode escrever. Você tem alguns minutos para falar, que eu prometi liberar o pastor Alcindo até as 9 da noite, que ele tem uma reunião, um conselho ainda, que está acontecendo. É virtual, né, Alcindo? Virtual. Ok, então dá tempo. Dá para mais umas 10 perguntinhas ainda. Alguém quer perguntar alguma coisa? Enquanto você pensa aí, ó, pedir para a Renata buscar o livro, o último livro. O que acontece em nossa casa, temos lutas e alegrias, pastor Alcindo. Um livro muito joia, muito fácil de ler, gostoso de ler, muito abençoador, tá? Aí você vai encontrar aqui o primeiro capítulo, A Família nas Mãos de Deus, o tema da nossa série. E você vai encontrar o capítulo, deixa eu ver, o último capítulo, O último. A Forma de Amor à Luz, de 1 Coríntios 13. Se você tiver interesse, quiser e puder comprar, você pode me procurar, o Alcindo manda pelo correio, tá bom? Quanto que é mesmo, Alcindo, o livro? Tá 40. 40? Eu esqueci porque eu mandei uma oferta de R$ 500, não foi? Alguém tem alguma pergunta? Nada, se mandou 1.000. É porque eu peguei 2, é verdade. Alguém? Senão a gente vai terminar. Aproveite agora. Esse negócio de amar igual ao 1 Coríntios 13 é um desafio, irmãos, mas é o que Deus deixa para nós, mas é um desafio bom. Lembrando, só é possível porque nós conhecemos o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Só por isso é possível, senão não seria possível. Cadê o pastor Otávio? Pastor Otávio, o senhor está aqui? O senhor tem microfone, o senhor poderia orar para nós, para a gente encerrar esse tempo? Tem Tá microfone? mute, tá mute. Ele tá orando, mas tá mute. Pastor Otávio, liga o microfone. Vou fazer o seguinte. Acho que vocês podem me ouvir, né? Sim. Ok. Sim. Pastor Otávio, o microfone do senhor estava desligado. Nós não ouvimos. O senhor está me ouvindo? Ele tá orando ainda. Está orando. Ah, Ele tá orando. Tá com os olhos fechados aqui, falando. Vou esperar ele terminar. Tá orando ainda, hein?
Certeza que ele está orando, né? É, Tá. Deus está ouvindo. Pastor Otávio? Ó, nós vamos falar amém, tá bom? A gente crê que tudo que o pastor orou Orou e que é isso mesmo. Deus ouviu. Deus ouviu, exatamente. Se você pode, abra a sua câmera aí, nós vamos tirar um print aqui para guardar de recordação, tá bom? Se você tiver, como todo dia, muito feio, não tem problema, pode ficar fechado. É isso aí, vai abrindo aí, dá um print. Quem mais? Mais alguém para aparecer aí, não? Vai entrando aí, gente. Aí, ó que legal. Está todo mundo orando também. Tá todo mundo orando, né? Amém, irmãos, amém. Amém. Ok? Oi, Andra, eu entendo, fica tranquilo. Tô de pijama. Né? Aparece aí, Marinho. Tô com saudade de você, Marinho. Tô de O pijama. Marinho apareceu. Aí, Marinho. Pô, não tem conversa essa semana, viu? Vamos lá, gente. Fala Ô, pastor, Oi. pastor Nilton, por que você está de verde hoje? Não é só eu, minha esposa também, só isso. Ah, então tá bom. Ai, É porque ele é amigo do Rô, que também tá de verde. O Rosivaldo nos traiu aí, Rosivaldo. Ele tá aqui, ó. Aqui em casa não entra verde, não, gente. É verde a camisa dele. Ó, verde bem clarinho. É Verde. clarinho, ele é o torcedor mais manso. O pastor Nilton é forte. Acho que não vai ter print hoje não, hein? Já tirei. eu vou sair de pijama. Vai sair de pijama? Tá bom. Pastor Alcindo, muito obrigado. Deus abençoe. Você, Érica e Isabela, agradece as meninas por terem emprestado você para nós. Sempre bom estar com você, sempre bom te ouvir. Deus abençoe no seu ministério, na sua vida familiar. Amém. E lembrando que se alguém tiver interesse no livro, quiser pedir, só falar comigo. Tá? A despesa de envio, se eu não me engano, é R$8 por livro. Por aí. Por aí. Aí depois eu entrego, tá bom? Privilégio ter vocês aqui com a gente. Semana que vem, último episódio nosso, com o pastor Wendel, que foi o pastor em Almenara, hoje está nos Estados Unidos, vai estar ministrando a palavra com a gente. Venha, não falte, traga um convidado, aproveite que cabe até 150 pessoas, ok? 150 aparelhos. Você vai ser muito bem-vindo. Mas eu preciso dar um recado também. Nossos cultos presenciais estão a todo vapor e você está intimado a estar com a gente no domingo de manhã, domingo à noite, sexta-feira os adolescentes, sábado os jovens. Fique tranquilo, tudo bem preparado, bem organizado, cabe você e sua família. Vai ser uma bênção a gente poder se rever, se encontrar, tá bom? Tem algum aviso, pastor Newton, que eu esqueci? Importante? Não, é isso mesmo, Vlad. Bênção, então, irmãos. Deus abençoe, viu? Fiquem à vontade, pode desligar. Obrigado, Vai, viu, gente? Prazer. Obrigada a todos. Até. Saudações ao Vlad. viver para Valeu, todos. Renata. Valeu, Nilton. Valeu, gente.